Você devia estar numa clínica, não numa sala de aula. A frase foi dita alto, na frente de todos. A professora não sussurrou, não hesitou, apenas gritou, como se fosse uma verdade incontestável. Alguns colegas riram, outros olharam para o chão. Eu apenas congelei. Era para ser só mais uma manhã comum na escola. Mas bastou uma diferença, uma atitude fora do padrão, um comportamento que ela não entendeu. E o julgamento veio como uma sentença cruel. Hoje quero te contar essa história. Não por vingança, não por raiva, mas porque ela carrega algo que vai muito além de mim. Uma história sobre o que é ser chamada de incapaz e ainda assim provar que a verdade mora no silêncio e na genialidade que ninguém quis ver. Você já se sentiu fora do lugar, mesmo quando só estava sendo você mesma? Já foi apontada, julgada, rotulada, sem que ninguém perguntasse o seu lado da história? Essa é a história de uma menina que nunca foi fácil, que ouvia demais, sentia demais, pensava demais, e por isso foi considerada de menos. Mas o que acontece quando alguém que foi descartada se recusa a desaparecer? Essa resposta vai vir da forma mais improvável, com um nome estampado em uma lista que ninguém esperava. Meu nome é Luísa, e por muito tempo, tudo o que eu queria era desaparecer nas paredes da sala. Nasci numa cidade pequena, dessas onde todo mundo conhece todo mundo, e onde tudo que é diferente vira fofoca. Desde pequena, as pessoas diziam que eu era estranha. Não porque eu fazia algo errado, mas porque eu fazia tudo do meu jeito. Enquanto outras crianças brincavam juntas, eu preferia me sentar num canto com meus livros. Não por arrogância, mas porque o barulho me cansava. Eu ouvia tudo, sentia tudo. Uma lâmpada piscando podia me desconcentrar por horas. Uma roupa com a costura apertada podia me tirar do sério. E quando alguém me olhava nos olhos por muito tempo, parecia que eu ia derreter por dentro. Foi só aos 10 anos que minha mãe, depois de muita luta com a escola, médicos, psicólogos, conseguiu um diagnóstico: autismo. Ela chorou, não por tristeza, mas por alívio. Alguém finalmente havia dado nome ao que ninguém antes quis entender. Eu nunca fui ruim com palavras, mas na escola, elas pareciam não sair direito. Eu sabia o que queria dizer, mas minha boca nem sempre acompanhava. E quando eu tentava explicar, os professores diziam que eu era confusa, desconectada ou, a pior de todas, preguiçosa. Só que havia uma coisa em que eu me sentia inteira: números. Enquanto o mundo das emoções era turbulento, o das exatas era claro, lógico, seguro. Números não gritavam, não julgavam, não apontavam. Eles apenas faziam sentido. Com 11 anos, comecei a resolver problemas que outros alunos nem sequer entendiam. Com 12, criei um método para organizar equações complexas que confundiam até meu professor. Mas ninguém ligava. A maioria só via a menina que balançava as mãos quando estava nervosa, que não participava das apresentações em grupo, que ficava sentada na escada durante o recreio. Eu era a esquisita, a silenciosa, a sem futuro. E mesmo com todos os sinais de avanço, de capacidade, a escola parecia sempre me empurrar para fora das margens. Até que veio a Olimpíada de Matemática. E tudo começou a mudar. A Olimpíada de Matemática era algo que eu esperava o ano todo. Não porque eu gostava de competir com os outros, mas porque, naquele dia, eu não precisava provar que era como eles. Só precisava resolver problemas. E eu era boa nisso, muito boa. Naquele ano, eu me inscrevi escondida. A coordenadora havia dito que os alunos do 9º ano precisavam representar bem a escola. E só chamou os nomes de sempre. Os mais populares, os que tinham voz firme na aula, os que sabiam se apresentar bem. Eu sabia que se pedisse, diriam que eu ia ficar nervosa e atrapalhar o grupo. Então fiz o que sempre fiz, fui por conta própria.
Entrei pela porta lateral, entreguei meu nome à banca da organização e sentei na última carteira, sozinha, como sempre. Enquanto os outros conversavam em volta das mesas, eu lia o enunciado. Meus dedos se moviam no ar, como se desenhassem fórmulas invisíveis. Aquilo me acalmava. Era como respirar num lugar onde pela primeira vez não faltava ar. E eu fui até o fim. Terminei a prova sorrindo e pela primeira vez, não por querer agradar os outros, mas por mim. Mas nem tudo terminou ali. Algumas semanas depois, a notícia se espalhou. Luísa passou para a fase final da Olimpíada Nacional de Matemática. Só que em vez de aplausos, o que veio foi o silêncio e depois os sussurros. Impossível! Alguém deve ter ajudado. Capaz dela ter copiado. Ela nem fala direito na aula. Como ia resolver aquilo sozinha? A professora de matemática me chamou na sala dos professores. Ela me olhou de cima a baixo com uma expressão séria e perguntou sem rodeios: "Você sabe por que está aqui?" Assenti com a cabeça, em silêncio. Ela suspirou, abriu uma pasta e mostrou a folha com meu nome, em primeiro lugar. E então, sem qualquer hesitação, soltou a frase que me marcaria por muito tempo. "Isso não pode estar certo. Você devia estar numa clínica, não aqui." Eu congelei, não por medo, mas por sentir ali, naquele instante, que toda a minha existência, todo o meu esforço, minha paixão pelos números, tinham sido descartados com uma única frase. A sala parecia girar. Eu não chorei, não respondi, não corri para fora. Eu apenas permaneci ali, em silêncio, com o peito em chamas e o mundo se partindo por dentro. E tudo que eu conseguia pensar era: ali, percebi que nunca ia ser suficiente para eles. Naquela semana, o corredor da escola parecia mais apertado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada passo era um desafio, cada olhar parecia carregar um julgamento. Alguns alunos me olhavam de canto, outros comentavam bem perto, só o suficiente para que eu ouvisse. "Ela deve ter decorado tudo de algum jeito. Duvido que saiba fazer de novo. Finge ser normal só para aparecer." As palavras vinham como pedras, pequenas, mas constantes e sempre certeiras. Na aula de matemática, a professora pediu para os alunos resolverem um exercício no quadro. Ninguém levantou a mão. Então, ela olhou direto para mim, com o mesmo tom gelado da semana anterior. "Já que você é tão genial, quer mostrar pra gente como se faz?" Minha barriga gelou. Caminhei até o quadro em silêncio, sentindo todos os olhos me seguirem. O giz estava frio na mão. As letras saíam firmes, cada número no lugar certo. Mas ao fundo, alguém riu. Não alto, não escandaloso. Foi aquele tipo de riso que corta, disfarçado, mas cruel. Enquanto eu escrevia, ouvi um cochicho. "Parece até um robô, nem fala direito." Outro respondeu: "Acho que ela só tá querendo chamar atenção, autista coisa nenhuma." A sala caiu em silêncio, e naquele silêncio eu ouvi tudo: o julgamento, a exclusão, a dúvida e, mais do que isso, o desprezo. Terminei a conta, deixei o giz no suporte e voltei para o meu lugar. Mas naquele trajeto curto, senti a vergonha queimando na pele. Não era vergonha do que fiz, mas da forma como me fizeram sentir por simplesmente ser quem eu era. Na hora da saída, cruzei com a professora no pátio. Ela me olhou de novo. Não havia pedido desculpas, não havia questionado o próprio julgamento. Pelo contrário, reafirmou com outra frase: "Você pode até ter conseguido uma nota alta, mas viver em sociedade exige mais do que números." E ali, naquele instante, tudo ficou claro para mim. Eles não queriam que eu me superasse, queriam que eu me encaixasse. Mas eu não fui feita para caber nas formas deles. E essa verdade era o que, em breve, viraria o jogo. A prova da Olimpíada Nacional de Matemática havia acontecido semanas antes daquela explosão de comentários e humilhações.
Na época, eu fiz sem grandes expectativas. Para mim, os números sempre foram como uma língua secreta. Clara, lógica, silenciosa. Um refúgio onde ninguém julgava minha voz, minha expressão, meu jeito de caminhar ou de reagir. Só importava o raciocínio, só importava a verdade. E então, numa terça-feira comum, a coordenadora entrou na sala com um envelope grande nas mãos. Havia um brilho diferente no olhar dela, algo que contrastava com o ambiente sempre controlado da escola. Ela chamou meu nome. A turma silenciou. Parabéns, você ficou em primeiro lugar na etapa estadual da Olimpíada. Por um segundo, ninguém reagiu. Até que alguém lá no fundo soltou. É brincadeira, né? A professora de matemática, aquela mesma que havia dito que eu deveria estar numa clínica, levantou a cabeça do caderno onde corrigia provas. Seus olhos encontraram os meus. Pela primeira vez, ela parecia desnorteada. Primeiro lugar? Ela repetiu quase sem acreditar. A coordenadora confirmou com a cabeça, abriu o envelope e mostrou os resultados. Meu nome estava ali, em destaque, com a pontuação máxima. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio do desprezo ou da exclusão. Era o silêncio da surpresa. O tipo de silêncio que acontece quando a verdade atropela o preconceito. O tipo de silêncio que antecede o reconhecimento. E foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. A coordenadora fez questão de ler, em voz alta, o comentário dos avaliadores. A resolução apresentada demonstra não apenas domínio completo do conteúdo, mas uma forma de raciocínio inovadora e rara. A professora se levantou, caminhou lentamente até mim, diante de todos, e com a voz mais baixa do que costumava usar, ela disse: Eu estava errada, muito errada. Naquele momento, quem riu abaixou os olhos. Quem duvidou se calou. E eu não disse nada, não por orgulho, mas porque finalmente não precisava me justificar. Porque ali, naquele instante, eu entendi que eu não precisava ser como eles, bastava ser eu. Naquela tarde, a notícia se espalhou rápido. O mural da escola ganhou destaque com meu nome e o certificado emoldurado. Pela primeira vez, eu não era o problema, o caso difícil, o bicho estranho no canto da sala. Eu era o orgulho da escola, e isso mexeu com todos. No dia seguinte, ao chegar, algo havia mudado. Os olhares já não eram de julgamento, eram de curiosidade, de respeito. Alguns colegas que nunca haviam me dirigido uma palavra se aproximaram, ainda sem jeito. Ei, você pode me ajudar com um exercício? Era simples, mas significava o mundo. Minha mãe foi chamada à escola, mas dessa vez não para ouvir críticas ou sugestões de acompanhamento psicológico. Foi para receber os parabéns. Ela chorou, muito, mas foi um choro diferente. Não era mais o choro da frustração, do cansaço, da dúvida. Era o choro de quem viu, com os próprios olhos, que cada batalha valeu a pena. A diretora organizou uma pequena cerimônia interna. Quando meu nome foi anunciado, os aplausos vieram sem hesitação. Alguns professores levantaram. Colegas bateram palmas com sinceridade. Até mesmo a professora de matemática, com os olhos marejados, fez um breve discurso. Hoje, aprendemos que a genialidade pode vir nas formas mais inesperadas e que, como educadores, nossa maior responsabilidade é enxergar além do óbvio. Eu subi ao palco, tremendo. Segurando o certificado, olhei para a plateia. Pela primeira vez, não senti medo, nem vergonha, nem vontade de fugir. Senti pertencimento. Senti que, de alguma forma, minha presença ali estava fazendo diferença. E quando terminei meu breve agradecimento, improvisado, mas sincero, uma frase saiu quase sem pensar. Talvez eu não fale como vocês, mas eu penso, e penso muito. Foi como se o ar da sala mudasse. Muitas pessoas se emocionaram. Alguns professores abaixaram a cabeça.
Outros se aproximaram depois para pedir desculpas por não terem me compreendido antes, por não terem tentado o suficiente. Naquela semana, a escola iniciou um programa de formação para educadores sobre inclusão e neurodiversidade. Outros alunos autistas passaram a ser notados com mais atenção, com mais respeito. E eu deixei de ser invisível. Na vida, há momentos que se cravam na memória como cicatrizes e outros que florescem como sementes. O que aconteceu naquela sala de aula não foi apenas um momento de reconhecimento individual. Foi uma ruptura com o silêncio imposto, com os rótulos fixados sem cuidado, com a falta de escuta que tantos estudantes autistas enfrentam todos os dias. Durante muito tempo, me disseram o que eu não poderia fazer, que eu não ia conseguir acompanhar, que eu não era sociável o bastante, que eu deveria estar em outro lugar. Até que meus resultados forçaram uma pergunta simples, mas poderosa. E se estivéssemos todos errados sobre o que significa aprender? A verdade é que o autismo não me limita. O que me limita são as barreiras impostas por quem se recusa a entender. E essas barreiras estão em todos os lugares, no currículo engessado, nas expectativas rasas, nas piadas cruéis, nas salas que só acolhem o padrão. Mas quando uma porta se abre, mesmo que por acidente, o que pode surgir dali é extraordinário. Hoje continuo estudando e continuo autista, porque não é algo que precise ser curado ou consertado. É parte de mim, do meu olhar para o mundo, da forma como raciocino, da sensibilidade com que percebo o que está nas entrelinhas. E se eu pudesse deixar uma única mensagem para qualquer professor, colega, mãe, pai ou diretor que esteja vendo este vídeo, seria esta: antes de concluir o que uma criança não é capaz de fazer, ouça, observe. Dê espaço, porque às vezes, por trás do silêncio, existe uma mente brilhante esperando por uma oportunidade. E se fosse com você? Se fosse o seu filho, sua filha, seu aluno, sendo ignorado por pensar diferente? Será que não está na hora de todos reaprendermos o que é, de fato, educar?